amigos queridos, nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, recordando as sábias lições da Boa Nova do Reino de Deus, para que avive em nossos sentimentos a sinalização de Jesus em nossas vidas, o despertar progressivo para a verdade, para o bem e para o ato de servir. Mestre amado, que o seu amor nos alcance nesta hora para pacificar os corações atormentados, para insuflar esperança aos tristes e luzes no caminho dos que se arrastam deambulando pela existência na terra, sem um norte, sem um destino. Nós pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade que nesta hora dão testemunhos acerbos, para que a fé e a esperança se mantenham vivas em nossos sentimentos. Aqui estamos, Senhor, confiantes e serenos, agradecidos pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros junto a nós, que aqui se apresentam solenemente, para os quais nesta hora pedimos que nos proteja e nos ampare e nos faça instrumentos dignos onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos o mal e o remédio. E para que nós possamos buscar o remédio, nós precisamos sentir que em nós há desatinos, que há dores, que há sofrimentos. E este remédio é exatamente aquilo que nós mais precisamos como salutar para sanear em nós os males que nos atormentam. Então o Evangelho diz assim: mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Nós sabemos que o peso do sofrimento ele é proporcional à nossa rebeldia em relação à lei, porque nós deveríamos sofrer muito mais pelo mal que nós causamos do que pelo mal que nos causam. Quando nós estivermos sofrendo muito pelo mal que causamos a alguém, o nosso estado consciencial já está mais expandido, porque a nossa consciência já está desmobilizando em nós aquilo que está ali encrudecido há séculos. Então, é diferente chorar ou sofrer pelo mal que me causam do que pelo mal que me causo e que causo ao outro. São situações diferentes, né? E via de regra, quando nós já estamos no sofrimento terrível dos males que cometemos e que geramos desafetos, nós estaremos a um passo do arrependimento, né? Então, o Evangelho nos traz como a eternidade um minuto de tempo, né? Mas nós queremos ampliar a sensação de dor e eternizamos a dor.
Então, agora mesmo comentávamos que há pessoas que passam por um trauma emocional na infância e nunca mais se recuperam. Isso é ausência do perdão. Nunca mais se recuperam, porque lamentam e lastimam o fato que aconteceu aos 7 ou 8 anos e que ela, então, se sente vitimizada e a vida inteira ela projeta aquele trauma em todos os seus relacionamentos familiares. Olha que interessante, né? E vamos perceber que às vezes esse fato está acontecendo há séculos, que a trama é a mesma há séculos. Então, se nós tivéssemos suportado a prova com fé, nós vamos entender que a prova é o remédio. Qual é o remédio dos males que me acometem no que se refere ao perdão? Os reencontros são a prova. Como que eu vou me ausentar dos reencontros, que para mim é a única chance de me curar através do perdão? Né? Então, nós vamos trazer uma mensagem muito importante do livro Justiça Divina, que vai se referir ao quanto eu perdoo a mim mesmo à medida em que eu restauro o mal que há em mim. Porque muitas pessoas, e hoje nos meios de autoajuda, as pessoas falam muitíssimo do auto-perdão. Como se fosse uma coisa assim, deixa para lá, se ame e siga. Mas a justiça divina não funciona assim. A justiça divina não vai deixar nada pendente na nossa anterioridade. Ela tem que vir e nós temos que resolver questões. Então, assim, a nossa fala hoje vai para um lugar contrário ao que a maioria fala sobre auto-perdão. E nós cantamos louvores de que nos perdoamos e seguimos, mas sem entender quem somos, onde está o registro, que compulsivamente eu faço isso com as pessoas. Então, o Emmanuel traz uma brilhante lição sobre perdoados. Fomos perdoados, mas não limpos. Eu posso receber o perdão de alguém, mas o mal que há em mim não foi limpo ainda. Eu é que tenho que resolver essa questão e vamos ver de que forma ele traz para nós esse pensamento. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados. As pessoas são condescendentes conosco, são compreensivas, são tolerantes, são indulgentes. Somos imediatamente perdoados, mas não estamos limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. A intenção, a motivação que eu tive da maledicência, aqui se refere, tensionávamos esparzir o mal ao outro, essa tendência, essa experiência do mal em nós é ponto de tormento. Um espírito atormentado tem sempre questões não resolvidas com o perdão, agoniado e constrangido. Mas o outro me perdoou porque me ama, porque me dá uma nova oportunidade, porque me conhece e sabe aquilo que sou, porque está à minha frente a nível de moralidade. Mas e a minha questão que eu instalei no meu íntimo, que eu construí nos meus sentimentos, que eu dei forma, que eu dei planos de realizar o mal na intenção de que o outro sofresse? Isso ainda pode estar em mim. Então, outra situação que Emmanuel coloca: fomos perdoados pela brasa da calúnia. Então, ali a maledicência, depois vem a calúnia. Mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo
passa a incendiar-nos o coração. Porque a calúnia pode ser um fogo, uma brasa que eu jogo para destruir uma pessoa. Mas aquilo que eu criei dentro de mim, que pode ou não ter alcançado o outro, incendeia o meu coração. Por isso que nós temos assim essa gratidão, né? A doutrina espírita e a evangelização de espíritos por ter nos trazido recursos para nós nos percebermos. Quão desafiador é, né, amigos? Quão difícil é, mas quão libertador se torna quando nós saímos da escuridão, da nossa ignorância, para percebermos a nós mesmos. Outra situação, fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Essa é a lei, né? Eu arremesso a minha ofensa de forma cortante, mas essa mesma pedra atirada aos irmãos volta, né? Fomos perdoados pela falha de vigilância, fomos invigilantes, incautos, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha, pela nossa, às vezes, irresponsabilidade, pela nossa indiferença ao que as nossas ações causam ao próximo. Mesmo assim, eles nos compreendem, nos perdoam, mas cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso, que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chega a um tal ponto em que o espírito está tão agoniado, tão constrangido, tão envergonhado de si mesmo, que por desespero ele quer fugir da realidade, porque não suporta os atos contínuos que ele fez irrefletidamente. Então, pensamentos desarvorados. E muitas vezes nós queremos mudar de estado, de local, de cidade, de planeta, porque nós achamos que não vamos dar conta do que fizemos. Queremos sair dali. Mas ali permaneceremos até que amemos uns aos outros, porque essa é a lei. Então, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e inovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Então, o que é o auto-perdão? Que não seja eu me ajustar com as leis de Deus sobre esses aspectos aqui que Emmanuel está comentando, entre outros. Se eu não mudar o meu padrão vibratório, se eu não mudar a estrutura do meu pensamento, se eu não tiver um trabalho que mobilize os meus mais sublimes sentimentos, se a causa do outro não for a causa maior na minha vida, eu terei sido perdoado, mas não me perdoo ainda. Então, o que é o auto-perdão? É nós sanearmos a predisposição àquela má tendência que nos fez instrumentos do mal a alguém. Aí eu limpo, eu reorganizo os meus sentimentos, eu limpo o meu perispírito e então me sinto quitado perante a lei. Isso é o auto-perdão. Porque o planejamento reencarnatório é também para nos perdoarmos. Essa é a concessão de Deus por nós. Só de nos darmos uma nova reencarnação é o perdão de Deus. Então nós erramos, nós vamos nos redimir.
E com isso, Emmanuel tira totalmente de nós a ideia falsa de sermos vítimas de alguém ou de alguma circunstância. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Então está dando exemplos de animais, bichinhos peçonhentos, venenosos, né? Para lembrar que nós trazemos essa predisposição como um sinal em nós. Queremos crer, honestamente, que a maioria de nós já tenhamos limpado grande parte desses males. E se ainda tem vestígios na nossa personalidade dessas tendências, o tempo é agora, o tempo de ajustar com a lei. Porque ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal. Mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Tudo de bom ou de não bom que nós fazemos a alguém, aquilo perpassa o meu perispírito e retenho aquelas energias doentes. Então eu faço o mal para mim muito mais do que para o outro, porque o outro pode estar numa condição de equilíbrio que eu não o alcançarei, mas eu terei feito mal a mim mesmo necessariamente. Com a intenção de fazer para o outro, eu me destruo. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram. A maioria das pessoas já nos perdoaram. E perdoaram incondicionalmente quando se refere a familiares que nos amam, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. Então, é por isso que Allan Kardec, convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Nós queremos hoje ter trazido essa reflexão para que as pessoas que trazem tormentos e que às vezes no verbal elas dizem não tenho desafetos, eu perdoo com facilidade, eu me auto-perdoei disto ou daquilo outro, se os sintomas das aflições terrenas permanecem, esse trabalho consigo mesmo não está efetivado de todo. E é onde eu preciso pôr atenção, nas minhas vibrações que me destroem, e destroem o que em mim? O que eu trouxe de predisposição vulnerável no meu perispírito. Onde vai atingir a carga vibratória das minhas emoções? No meu perispírito. Que enfermidades eu terei? Aquelas que eu já trouxe como predisposição, que ficam congestionadas pelos meus pensamentos. Então, que nós possamos sair das ilusões e fazermos o perdão a nós mesmos, nos redimindo com a lei divina, porque o outro já nos perdoou, ou até já nos esqueceu, e já está em outra galáxia. E nós estamos aqui, naquele fervor de acalentar o mal que nasce em nós. Vamos refletir profundamente sobre isso. Como nós temos falado, um dos patamares evolutivos mais difíceis de se alcançar na Terra é realmente o perdão. O espírito que já não se põe mais na posição de ser ofendido. Quando ele olha para ele mesmo e sente que ele atingiu uma maturidade espiritual, que ele desenvolveu
na sua intimidade sentimentos tão valorosos e uma compreensão tão profunda que ele não destina mais tempo para a mágoa, para a raiva, para o ódio. Porque para que nós possamos nos ressentir com alguém, nós temos que destinar um tempo da nossa existência para isso. E há espíritos que priorizam isso. Esse tempo eu destino para a mágoa. É óbvio que o espírito não faz isso de maneira consciente, mas não importa que não seja consciente. Ele está destinando um tempo valiosíssimo da sua existência para se manter em vibrações da mágoa e do rancor. Então, sempre isso deve ser motivo de reflexão para nós, de nós perguntarmos: eu tenho tempo para a mágoa? E qual tempo eu quero destinar a isso? E o que significado isso tem na minha vida? Como sempre nós estamos apontando, toda e qualquer mágoa ou ressentimento faz parte da nossa inferioridade. Quanto mais inferior o espírito, mais magoado, mais melindroso, mais ressentido, porque os seus sentimentos, as suas vibrações íntimas são contrárias ao bem e ao amor. Então, é muito importante que nós possamos compreender que o que mesmo nós estamos fazendo na Terra que não seja melhorar a nós mesmos. Porque é cada um se melhorando que o mundo tornar-se-á melhor. Dessa forma, todas as vezes que nós nos ressentimos, nos magoamos e ficamos na posição do não perdão por alguém, então alguém nos fez uma ofensa. E aí nós ficamos magoados. Um dia, uma semana, um mês, um ano, toda uma existência. Chega um determinado momento, quando nós estamos no mundo espiritual, provavelmente, quando nos sentimos assim, nós temos que nos perdoar. Perdoar o quê? Perdoar a nós mesmos de não termos perdoado. Olha a importância de entender isso. Quantas vezes na vida do espírito nós passamos tempos e tempos ressentidos com alguém? Lá na frente a gente entende, a gente percebe os equívocos, olha para nós mesmos e pergunta: por que eu fiquei tanto tempo nisso? Por que eu não perdoei de uma vez e fiquei nesse pensamento circular que me induziu a tantas dificuldades e enfermidades? Então, nós vamos comentar um texto para ir clareando essas questões em nossa intimidade. É um texto intitulado Como Perdoar, do livro Alma e Coração. Então ele diz assim: na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros da nossa intimidade quando o suco adocicado da confiança nos azeda o coração. Então, toda vez que nós estabelecemos uma confiança em alguém e aquela pessoa trai a nossa confiança,
é possível que nós entremos num estado de loucura, num estado de rebeldia, num estado de mágoa, de ressentimento. Mas o que é mesmo a confiança? O que é a confiança? Quando nós estamos convivendo uns com os outros, nós temos que nos conscientizar que todos nós, indistintamente na Terra, trouxemos em nossa intimidade questões muito graves com a infidelidade. Porque quando traímos a confiança de alguém é porque nós não estamos sendo fiéis àqueles princípios que nós até mesmo acreditamos. Acreditamos, mas não esposamos na nossa intimidade por ainda não conseguir estabelecer um vínculo suficientemente forte entre nós e nosso Pai para a aquisição desses valores. E o que acontece é que nós nos sentimos numa posição superior às pessoas que nos cercam, e para piorar a nossa situação, nem sempre nós conseguimos perceber as inúmeras dificuldades que aqueles espíritos que estão conosco trazem em sua intimidade. E aí nós nos iludimos de que aquele espírito vai ter um comportamento melhor que o nosso. Porque infiéis somos todos em humanidade. Todo o tempo todo, nós traímos determinados princípios que acreditamos, que já acreditamos. Mas quando alguém faz isso, aí a nossa medida de desaprovação é muito maior. Então, tudo isso faz parte de um processo de não conhecimento de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Porque se eu me conhecesse suficientemente para entender que talvez não nessa circunstância que eu estou vivendo, mas em outra muito próxima, eu poderia cometer o mesmo delito se eu estivesse na mesma situação. A falta desse entendimento sobre nós mesmos nos posiciona numa situação de melindre. Então, se você fez isso, eu me magoo. Sem perceber que somos capazes daquilo e de muito mais. Então, o Evangelho, ele é um eterno convite ao despertar da nossa consciência. É um eterno convite ao entendimento sobre nós mesmos. Porque aquilo que nós estamos condenando em relação ao que o outro fez para nós, aquele conteúdo energético, se nós pudéssemos vasculhar a nossa alma com lentes superpotentes, nós iríamos ver que aquilo que nós estamos nos ressentindo, que vem do outro, abunda em nossa intimidade. Abunda. Então, por que mantermos essa posição de vitimização, como a Célia colocou? Por que nos mantermos vítimas quando o outro age conosco com o mesmo conteúdo que há em nós?
Isso é um estado de orgulho. Então, nós vamos refletir nesses conteúdos essa semana e percebermos, assim, com profundidade, quantas vezes partiu do nosso coração situações que reprovamos. E com isso vamos nos libertando desse estado de inferioridade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento abençoado que nos encontramos em seu nome, rogamos ao seu coração, Senhor, que nos ilumine, para que nós nos tornemos espíritos lúcidos, amorosos, compreensivos, que nós possamos fazer da nossa existência um tempo de renovação aos nossos espíritos, para que possamos retornar ao mundo espiritual de onde viemos com mais luz, mais entendimento. Que nesta hora abençoada que oramos, que nos ligamos a esses espíritos amorosos, dispostos a nos fortalecer, a nos amparar, possamos retirar de nós as nódoas da mágoa, nos tornando mais leves, aproveitando mais intensamente as oportunidades que o Pai nos confia para desenvolver em nós a luz e o amor. Deixemos de lado os olhos que criticam, deixamos de lado os olhos que apontam, deixamos de lado o ouvido que ouve o que não deve ser absorvido. E com isso vamos saneando em nossa intimidade os conteúdos que acumulamos, que nos impedem de ser felizes. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que essa equipe socorrista possa envolver todos os irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, que eles possam receber o lenitivo da saúde, possam se recuperar, e os nossos irmãos que partiram, que sejam amparados por equipes espirituais que trabalham em seu nome na terra, Senhor. E nós outros rogamos a Jesus que possamos fazer o melhor, aonde quer que nos encontremos, para que possamos participar da grande festa que está destinada a essa nação, quando se transformar na pátria do Evangelho, pelo exercício da caridade de cada um de nós praticada em relação aos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.